E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí todas as notícias do nosso querido Tricolor, o São Paulo que venceu o Grêmio e é líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos até os jogos de hoje, e também tudo sobre Cauli. O São Paulo fechou o acordo e o atleta é o novo meia do São Paulo. Eu vou estar trazendo tudo pra vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias pra vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí. No final, tu sabe, eu volto. A gente vai falar muito do Cauli, boa contratação e, lógico, do momento do nosso querido Tricolor. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Como foi o jogo ontem, você, Garrafa, para seus comentários? A minha decepção no jogo foi a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo, torcida, muito... Não chegou a 20. Muito pequena, a torcida do São Paulo que tinha vinha abraçando o time nos bons e nos maus momentos das últimas temporadas, agora parece que se cansou um pouquinho. Agora, quando o São Paulo perde... O público grande está no Paulista, mais no Paulista. É verdade. Quando o São Paulo perde, quando a coisa não anda, a gente critica. Né? Nesse momento, é bem verdade que a rodada está continuando, São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo está 5 jogos sem vitórias. Hoje é líder. Há um crescimento do São Paulo, sem derrotas. Sem derrotas, por favor. Né? São 5 jogos de invencibilidade. O São Paulo está numa crescente. O São Paulo ontem dominou o Grêmio. O São Paulo fez uma belíssima partida ontem. O São Paulo com Danielzinho e Marcos Antônio, o que jogaram ontem? O que esse Marcos Antônio joga bola? Pode escrever aí, gente. É questão de tempo. Né? É que antigamente os técnicos ousavam mais. Estamos à portas de uma Copa do Mundo. Você está pedindo o Marcos Antônio na seleção brasileira? Gente, qual é o nível do nosso futebol? Esse jogador é um jogador que tem que ser olhado com muita atenção. Eu não viria nem um exagero. Você, vem aqui, garoto, nessa convocação. O Brasil está classificado. Vem aqui, sabe? Vem aqui. Porque o que esse rapaz está jogando, esse garoto está jogando, né? Está a horas ou poucos dias de renovar contrato, que já vai até 2029, para estender esse vínculo, aumentar salário, proteger ele do assédio, por exemplo, do Flamengo e de outros clubes. Então, ele ao lado do Danielzinho, onde fizeram um partidaço. É mesmo. Este pênalti aí, por esta última imagem que a gente mostrou, pênalti claríssimo, o Everton saiu atabalhoado na bola. Claríssimo. Né? Eu achei pênalti. Eu junto os dois pênaltis, para mim não dá meio. No outro pênalti eu acho que não foi, nesse sim. Ou seja, ele desequilibra o jogador desnecessário, o Everton ficou vendido no lance, né? Aquele braço esquerdo ali para mim... Não, tem um braço, né? Então ali, para mim, pênalti. Já o outro pênalti eu não achei. De qualquer forma, o São Paulo com Danielzinho, Marcos Antônio. Olha lá. Deixa eu ver. Ó o braço. Não, tem um braço, mas tem o braço do Marcos Antônio. É braço com braço. Assim, no meu jogo de futebol, é na câmera lenta, tem o braço. Mas eu acho isso aí tão sutil, Atrapalhou tão o jogador. leve. Atrapalhou o jogador. Eu junto os dois pênaltis, no máximo para dar um, vai. O Everton, assim, nesse lance, nunca vi um gol também, o cara fez algo que nem ele acreditava, né? Mas para mim, esse pênalti foi bem marcado, o outro não, de qualquer forma. Danielzinho, Marcos Antônio, Caleri, Luciano e Lucas, é um São Paulo que ganha corpo. Garrafa, você está animado demais. Não é, quando a gente critica o São Paulo que não ganha, não é para tem 45 que criticar. pontos, é para mais. É para mais de 45. É para mais, vamos combinar. Boa, Michele. Só faltam 37. Recado então, para o Crespo, né? Faltou 38, né? Mas faltou a pergunta, né? Crespo, a previsão com que o seu São Paulo está jogando já é para mais de 45? Opa, né? É para mais sim, olha. O São Paulo fez uma partida brilhante no que poderia fazer com esse elenco, na defesa, no meio, no ataque, impecável o jogo do São Paulo, no emocional, não tem o que falar da noite de ontem. E esse trio ofensivo que jogou pela primeira vez no ano, com o Lucas, com o Luciano e com o Caleri, deu muito resultado. O Crespo mudou o esquema, linha de 4. Lucas Ramon estreou como titular ontem. O Arboleda teve que ser dispensado por uma questão pessoal, foi para o Equador e deu certo. E mérito também para o Lucas Ramon, que chegou outro dia. E no segundo gol do São Paulo, tudo começa no bote dele, que rouba a bola do William, arma o contra-ataque e depois o trio vai lá de pé em pé e o Caleri decreta a vitória. E só para acrescentar, muita gente querendo dizer, não, mas São Paulo jogou com um homem a mais boa parte do jogo. Mesmo quando tinha a igualdade no número de jogadores em campo, o São Paulo era superior. O São Paulo comandou a partida. Então, o torcedor do São Paulo, que ultimamente estava muito chateado, só críticas ao São Paulo, hoje são elogios. O São Paulo cresceu nesse momento e essa expectativa de 45 pontos, não sei se mexeu com os brilhos da rapaziada. O São Paulo está próximo de uma contratação do meia Cauli, que é do Bahia. Sim, e antes jogou peça-chave do Rogério Ceni por um determinado momento, um meia atacante muito bom. Foi pilar do time do Bahia, um jogador... É bom? Um meia clássico.
Acho bom jogador. 30 anos, começou no futebol alemão, né? Começou no futebol alemão e é um jogador que pode ter espaço nesse time de São Paulo, sim. Beleza. Paulo, o Alisson, ele tem ótimo relacionamento com os jogadores. Com o Crespo, uma relação mais fria. Foi recebido com e com a torcida, trincou. Clima hostil, a torcida fez protesto, não quer ver o cara pintado de vermelho, preto e branco lá no Morumbi. Então, como não tem clima com a torcida, e a torcida, quando eu digo torcida, é torcida organizada que influencia os outros torcedores e tem também influências internas no São Paulo, e não é de hoje, e também não é privilégio só do São Paulo. Isso é comum nos clubes de futebol do Brasil. O que acontece? Consultaram lá, o pessoal da Independente, não queremos esse traidor aqui. Então, tem que arrumar um clube para ele jogar. Chegou proposta? Nenhuma proposta. Sondagens. Mirassol especulou, tá muito caro. O Vasco da Gama tinha interesse, mas quer um primeiro volante, então já descarta de ontem para hoje a questão do Alisson. O staff do Alisson, o que gostaria de fazer? Para tirar ele do olho do furacão, que ele fosse transferido para o mundo árabe ou para o futebol dos Estados Unidos, são as informações que o Gazeta Esportiva, através deste repórter /comentarista, apurou ontem no Morumbi. Se dependesse do Maciso, o presidente do São Paulo, ele ficaria. O Alisson teria novas oportunidades. Mas o clima pesou para o Alisson e tem que fazer negócio com o jogador nesse momento. Esse negócio de torcida, decidir, eu discordo. Agora, mas para mim não é novidade, porque a declaração que o Crespo deu nos últimos dias aí, de que o Alisson não estava nem com vaga no banco de reservas, não caiu legal. E ficou claro e evidente naquele momento de que o Alisson não agrada o técnico Hernan Crespo. Mas então, ele falou também, Garrafa. Falou, mas de forma provar nos treinos, como já demonstrou no passado, estamos aqui para abraçá-lo e dar novas oportunidades. Me parece que a pressão da torcida organizada, que está lá dentro, com o pezinho lá dentro... Sim. Tem um peso, mas tem um peso ainda maior. Silvestre, que é o fim da picada. Está claro e evidente. São Paulo vinha numa fase muito ruim e o Alisson não era aproveitado. A gente não pode mais acompanhar diariamente o treinamento. Eu não sei qual era o desempenho do Alisson nos treinamentos, mas o Alisson, nenhum desses momentos antes do episódio Corinthians vinha sendo aproveitado pelo Hernan Crespo. Então, já é algo que não dava liga. O melhor para o Alisson realmente é deixar o São Paulo. Vai para longe, vai descansar, vai trabalhar distante dessa pressão toda, mas o Alisson, ele tem a responsabilidade, porque afinal de contas, staff, clube interessado, o próprio patrão, empresário, ok, mas quem é o produto? É o próprio Alisson. Ele é o produto dele mesmo. Mas foi tudo conduzido de forma errada isso aí, viu? Para mim, ele cometeu um erro básico, que foi fisicamente pisar lá no Corinthians. Porque o futebol, ele é muito infantilizado, o fanatismo infantiliza as pessoas. Não, pisou no território dos caras, não volta nunca mais. Então, a gente não tem a cabeça aberta. Eu até entendo, né, o torcedor, esse amor todo, os símbolos do clube. Ali o Alisson poderia ter dito para o empresário, cara, vamos continuar a negociação, mas eu não vou lá ainda. Até porque ele foi num dia que estava tudo vazio. Ou vai só para assinar, ele falou para mim, o dia que o Alisson veio aqui não tinha treino, não tinha ninguém. Tinha o porteiro, o segurança e o rapaz que limpa o banheiro, pô. Todo mundo soube, ué. Então, vazou. Foi uma péssima ideia do Alisson, mas ele foi liberado pelo São Paulo para ir, ele foi chamado pelo Corinthians, estimulado pelo... Então, pô, só que aí cabe ao jogador também se colocar à frente, beleza, vocês querem que eu vá, tá tudo certo. Eu não vou ainda. Vou me precaver aqui porque eu sei como é que funciona futebol. Depois não dá certo. O São Paulo tem no meio de campo o Xavi e o Iniesta. Ontem na escalação do São Paulo, que foi muito elogiada, eu recebi várias mensagens parabenizando a escalação do São Paulo. Foi muito bem feita ontem, eu escalei aqui o São Paulo, a gente colocou no campinho. E na hora do meio campo, o pessoal já conhece quando eu falo Arbolenda, por exemplo, né? Mas agora a torcida do São Paulo trata a dupla de volantes, Xavi Antônio e Dani Estinho. É como se fosse o Xavi e o Iniesta. Certo. A gente lembra, teve um bom time nesse século do Guardiola, o Barcelona, que tinha o Xavi e Iniesta, que conduziam tudo ali. Então o São Paulo agora tem isso. O Marcos Antônio... Mas não poderia adaptar isso aí para, de repente, Josué e Mineiro? Por causa do tamanho e tal. Então, mas assim, Josué e Mineiro era uma dupla espetacular da história do São Paulo, das melhores duplas, campeã do mundo, campeã da Libertadores e tudo mais. Só que talvez nenhum dos dois tenha tanta chegada na frente e sejam tão completos. O Mineiro
pegava, mordia muito. O Josué era um ótimo parceiro para ele, também combatia, mas saía pro jogo um pouco. O Marcos Antônio é momento. Nesse recorte, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Campeonato está só na terceira rodada, que ainda não acabou. Né? O São Paulo pode perder a liderança, o Bragantino ganha do Corinthians, o Palmeiras ganha do Inter e tal. O São Paulo pode perder a liderança hoje. Mas, até agora... Concordo com você. 1h18 do dia 12, o melhor jogador do campeonato é o Xavi Antônio, conhecido como Marcos Antônio. Não é à toa que o Flamengo estava disposto a pagar 15 milhões de euros. Não é à toa que o São Paulo falou, não negocio por menos de 25 milhões de euros. E agora o preço aumentou, amigão. Se o Flamengo diz que tem preferência de compra... Quanto é a mussarela agora para tirar Não, agora eu acho que não. Tem preço. 100 milhões de euros? Ih, o cara tem que gastar um carvão bom, 100 milhões de euros agora? Bom, o cara E eu já falei aqui, eu vou repetir. O Carlo Ancelotti assiste o nosso programa. Sim, muito. Aliás, manda um abraço pra ele. Um abraço pro Tchelão. Você tem a obrigação, como técnico da seleção brasileira, de levar Xavi Antônio, conhecido como Marcos Antônio, para a Copa do Mundo. Porque o Brasil só foi campeão do mundo, maestro, quando tinha pelo menos um jogador de São Paulo. Tinha em 58, tinha em 62, tinha em 70... Tinha em 94 e tinha em 2002. Depois, nos últimos anos, últimas Copas, não levaram o jogador do São Paulo, deu nisso. Essa teoria porque o São Paulo fede a Mundial. São Paulo tem esse negócio, fede a Mundial. Então você vai para o Mundial de seleção, tem que ter um cara do São Paulo. E qual que é o cara do São Paulo que tem para a seleção? Olha, de repente pode até pintar o Dani Ernestin aí, né? Mas o Xavi Antônio precisa ir. Olha, o Xavi Bubu, Antônio tem que estar na seleção. Essa teoria do Bubu a gente já derrubou. A gente aí. pediu pra ele falar os jogadores do São Paulo, titulares na Copa, e não aconteceu. Agora, conseguiu. Do Palmeiras tem, né? Eu sei que você vai falar exatamente isso, mas do Palmeiras tem, realmente tem. Ele tá dito isso, e Edu, o Crespo? O Crespo tá... Deixa ele completar. Sabe uma coisa que eu queria perguntar pra vocês dois? Seguinte, o Capita, os caras ali, eu tenho certeza que você, São Paulino, é um desses. Você que tá vendo a gente. A audiência é enorme, a nossa. O Ancelotti vê a gente. Um monte de gente assiste. A gente sabe que o Crespo não vê. O Crespo viu, ele montou o time ontem de acordo com o que vocês falaram. A placa tá aqui, hein? Por que, que a torcida... Se foi assim. Se ele montou que nem falaram Calma que ele vai aqui, chamar o VAR, vai te entubar. Você... Vai mesmo. Por que a torcida do São Paulo, esses caras que estão em casa aí, criticam ainda o Crespo? Você tá ali... Tem motivos para isso, né? Em alguns jogos, a forma como ele arrumou o time em alguns momentos, as substituições, enfim. Mas é um momento positivo para ele, Edu. Ele optou no início da temporada em um sistema com uma linha de 4, as coisas não funcionaram muito bem. Lógico que tem uma adaptação ali, o São Paulo sofreu muitos gols, ele teve que voltar novamente para uma linha de 3, enfim. Ontem ele arriscou um pouco mais, eu acho que é importante, a gente já falou sobre isso também, né? A importância de você confiar em um sistema, mas também saber jogar de uma outra forma, porque quando você joga com uma linha de 4, você tem uma proteção dos laterais, de um homem pelo menos no meio campo, você acaba congestionando mais esse setor, colocando mais gente de qualidade do meio para frente. Então, assim, o São Paulo ele tem um DNA com relação a esse sistema com 3 zagueiros, mas é importante também saber se movimentar com uma linha de 4, com mais homens no meio campo. Então, é isso, é o momento do São Paulo, eu entendo a alegria do Bubu, porque é algo construído dentro do campo. Eu só queria falar, Edu, o Silas já falou, o Bubu também, sobre o campo, né? A gente está conversando sobre isso, mas também a presença do Rafinha. Sabe? Isso, porque, como gestor, enfim, é isso. O futebol ele é resolvido, é isso. Ele chegou ao São Paulo, o futebol ele é resolvido dentro do campo. Mas o quanto é importante você ter um cara que conhece o vestiário, que consegue levar uma palavra de ânimo em um momento complicado, que consegue fazer o seu treinador entender, como o Celso falou, que o Crespo mesmo veio na coletiva e falou que o maior objetivo do São Paulo era os 45 pontos, era fugir do rebaixamento. O campeonato está no início, a gente não sabe qual é o caminho que o São Paulo vai seguir, mas aí vem um cara vencedor como o Rafinha, conhecedor também da história do São Paulo e mostra o quanto o São Paulo é grande. E companheiro o São Paulo, desses caras. Exatamente. Então, assim, pode ser uma coincidência que após a chegada dele, o São Paulo engrenou. Mas não acho que é coincidência. Eu também coincidência acho que não. Pra mim, 1 ou 2 jogos. Eu acho que tem. O São Paulo tem um elenco qualificado, o São Paulo tem bons jogadores. E agora tem um cara que consegue levar essa energia positiva e mostrar para esses jogadores o quanto é importante você se dedicar, você correr, você, enfim, suar realmente a camisa. E o São Paulo tem condições, com esse time, como o Crespo falou, algumas peças chegando, né? Porque o campeonato é longo, você não vai conseguir manter quase sempre o mesmo time, então falta algumas peças para o São Paulo. Mas assim, parabéns ao São Paulo pela primeira colocação no momento e parabéns também ao Rafinha, porque ele trouxe tudo que a gente espera que ele traria ao São Paulo,
que é um melhor ambiente, é uma blindagem de vestiário, é uma palavra de incentivo na hora que o time está entrando em campo. Então é isso, uma série de fatores fazem o São Paulo hoje jogar muito melhor do que vinha jogando. 5 anos que o São Paulo não dormia líder do Brasileiro. É mesmo? 5 anos. Cara, é interessante. Mas e o eu ainda Rafinha, quero ver o Rafinha, mas o Rafinha é bom, é gente boa, é concordo, competente e continua jogando futebol lá. Dodô, França, Ele Fabiano. parou um pouco agora. Não, Agora mas tem vai de outras vez em quando. ocupações. Mas vamos lá, Rafinha. Ele já foi 2 vezes, né, velho? Não, foi antes. Edu, pode eu ir. acho que o Rafinha ele é muito importante nesse processo. Agora, acho que a gente tem que esperar também para já não sair queimando todos os cartuchos agora, porque ele chega no momento que as coisas começam a dar certo. A gente ainda precisa conhecer o Rafinha nessa nova função que ele está exercendo quando precisar gerenciar uma crise, porque ela vai chegar. Mas ele chegou na crise, todos né? os times. Ele chegou na crise. Ele chega na crise, mas é uma crise que é abafada imediatamente, também por conta dele, mas quando os resultados ruins se arrastarem. A gente conheceria ele num outro momento se a crise se continuasse. Eu acho que é muito sobre isso também, porque ele tem esse papel de fazer ali o meio-campo entre vestiário, diretoria, ele é companheiro dos caras, ele é chefe do Crespo, ele falou pro Crespo, o papo não é bem assim, não, e ele não falou isso numa salinha, ele falou isso numa coletiva, falou, eu fui campeão com salário atrasado. Eu acho que o Rafinha, ele tem grande parte aí nesse trabalho. Agora, acho que a gente também não pode... O São Paulo jogou muito bem ontem. Jogou muito bem. São Paulo fez um grande jogo ontem. São Paulo conseguiu... Contra um time que também estava bem, né? Não é que pegou um time lá embaixo. Não, né? jogou muito chegou bem. para esse jogo. A gente pode falar sobre o Grêmio. Não, jogou mal, mas ele chegou bem pro jogo. O Luiz Castro tentou corrigir o time ainda no primeiro tempo, né? Tirou o Edenilson, meteu o William ali, porque ele viu que o negócio estava muito quando feio. Quando tem a expulsão, com 11 contra 11 já estava inferior, já era inferior. Sem dúvida. Aí quando fica com inferioridade numérica, aí não teve jeito, porque o São Paulo já estava embalado, mesmo com a saída do Bobadilha lesionado, a entrada do Pablo Maia, o time se manteve. E isso que é legal num time. Quando o time, a coisa está caminhando bem, e eu concordo, eu acho que foi de uma hora para outra, porque ninguém esperava que ia ser tão rápido assim. A volta do Caleri era uma incerteza. É que eu acho que passa por muitas coisas, né, Silas? Acho que passa, sim, pelo Caleri, a volta do Caleri, o Caleri bem, e o Caleri é um cara que faz a diferença. Passa pelo Lucas sendo escalado na posição correta, e o Lucas mais da maneira que o Crespo escalou ele muito tempo. Passa pelos jogadores de meio campo estarem muito bem. A regularidade do Luciano, né? A gente precisa falar isso. O Luciano, mas é que o Luciano ele já estava, né? Não, mas quando a gente pensa na mudança do São Paulo... O Luciano, o time tá aqui, o Luciano tá sempre fazendo ele sempre gol. Tá se apresentando. Isso é algo que a gente vinha falando já há muito tempo. O 11 inicial do São Paulo é um 11 inicial que briga com qualquer um. Foi assim que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Com um 11 inicial muito forte. A mesma história do Corinthians. O 11 inicial do Corinthians é muito forte. Agora, ao longo da temporada, e aí que eu acho que a gente vai ter que avaliar também o trabalho do Crespo, porque eu não fico nessa esquizofrenia, nessa loucura. Anteontem ele não prestava, hoje era o melhor técnico do mundo. Não, acho que ele ainda comete muitos erros. Eu acho que... Você não é surfista, né? Um comentarista surfista. Não, longe disso. Nossa, mas é muito bom o comentário surfista. Eu acho que ele ainda comete muitos erros. Acho que ele comete muitos erros de leitura de jogo. Acho que ontem o São Paulo é muito ajudado por uma besteira que faz o Wagner Leonardo, uma besteira, e tá tudo bem. O fato dele ser ajudado não é nenhum demérito ao São Paulo. São Paulo jogou para fazer 3, 4, 5, 6, poderia ter humilhado mesmo, porque não foi uma humilhação que aconteceu, mas poderia ter humilhado o Grêmio. Agora, eu acho que ainda precisa ter muita calma, Edu. Esse papo de líder é muito legal, essa empolgação, assim. Mas eu fui até buscar líderes dos outros campeonatos brasileiros na terceira rodada, e a terceira rodada ainda nem acabou. Mas em 21, eu separei que foi o Fortaleza. Em 22, era o Santos Futebol Clube, o líder na terceira rodada. Em 23, era o Botafogo. Em 24, o Bragantino. Então, assim... Calma. Tá. Quem que tá em Não segundo foi o São lugar? Paulo, você não citou São Paulo. Calma. Então, é melhor ser líder na terceira rodada do que ser o lanterna. É melhor tá onde tá o São Paulo, tá onde tá o Cruzeiro Mas a agora. tua frase tá igual a do Bento aqui. É melhor ganhar do que O perder. problema dessa empolgação, no meu entendimento, é que depois o que acontece? Sem mais enrola, vamos falar do Cauli. O São Paulo fechou hoje um acordo de empréstimo até o fim da temporada com o Cauli. Metas baixas para serem batidas e, vou falar a verdade para vocês, eu fui assistir alguns vídeos dele. Se ele jogar no São Paulo que ele jogava no Bahia, nós estamos contratando um cara muito bom, cara. Ele junta as características... Se fosse me descrever o Cauli, depois do que eu vi, depois do que eu ouvi sobre ele é um Marcos Antônio que joga na linha de frente, que joga como meia. O Cauli pode atuar como segundo volante mesmo, né? Mas ele é um meia. Ele é um meia
a 10, não tava com ele porque o Everton Ribeiro usava a 10, mas ele é um cara muito, muito técnico, assim como o Marcos Antônio é aquele meia que pensa em jogar pra frente, que tem o time certo do passe, que tem um bom arremate de fora da área, de média distância, de curta distância. É um cara que pensa muito rápido, tem as duas pernas muito boas, faz inversão pro lado direito, faz inversão pro lado esquerdo. É um cara que pode até ajudar o Crespo a variar ainda mais o sistema de jogo do São Paulo. O São Paulo, com a chegada do Cauli, o São Paulo pode jogar até num 4-4-2 que o Rogério Ceni usava, sem ser um 4-4-2 com um triângulo no meio de campo, que é mais ou menos como o São Paulo atuou ontem, né? 3 jogadores atrás do Lucas e o Lucas ali meio que de 10, Luciano e Caleri na frente. Com a chegada do Cauli, o Crespo pode utilizar Bobadilla e Marcos Antônio, Bobadilla e Danielzinho de primeiro e segundo volante, o Cauli de meia esquerda e o Marcos Antônio de meia direita. O Marcos Antônio pode literalmente atuar como um meia. E aí você tem 2 atacantes, Luciano e Caleri, Lucas e Caleri, e aí fica a questão do treinador. Além de você ter mais um cara para aí sim ajudar e muito o Marcos Antônio. Porque se a gente for pensar que o Marcos Antônio vai jogar todas as partidas da temporada, é um pouco injusto até com ele, porque a temporada é longa e tal. E o Cauli, na temporada passada, fez mais de 60 jogos. Mais de 60 jogos. E dos mais de 60 jogos que ele fez, 31 foram de titular. É um cara que foi fundamental pro Bahia da temporada passada. Essa temporada ele perdeu um pouco de espaço lá com o Rogério Ceni, mas vindo para cá pode ajudar e contribuir e muito com o São Paulo. E aqui, obviamente, eu já tô pensando em variações táticas, em ele fazer dupla com o Marcos Antônio, em ele até entrar no lugar do Marcos Antônio. Não, o Marcos Antônio vai ser poupado, você coloca o Cauli ali e você não vai ter perda técnica, porque o Cauli faz, aí como eu disse isso no vídeo de ontem, né? Se você tirar o Marcos Antônio, não tem quem faça essa função. Com a chegada do Cauli, se você tirar o Marcos Antônio, você tem alguém que faça essa função. Lógico, nós vamos ter que ver se o Cauli vai conseguir fazer a função do Marcos Antônio com a mesma efetividade, dinâmica e qualidade que o Marcos Antônio faz. Mas com a chegada dele, você ganha finalmente um meia-meia. A gente tem que lembrar que o Marcos Antônio, ele é um segundo volante que, com o sistema que o Crespo utiliza, fica livre para jogar. Joga por todos os lados do campo. O Cauli, ele é literalmente um meia armador, um meia organizador, e não é aquele meia clássico que joga ali centralizado. Ele é mais um meia dinâmico, que assim como o Marcos Antônio, pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda, pode jogar por todos os lados do meio de campo. E, ao contrário do Marcos Antônio, o Cauli já tem a experiência de jogar mais avançado. O Marcos Antônio, ele tá tendo essa liberdade com o Crespo. Ele até jogava mais ou menos, lá na Lazio ele jogava mais como segundo volantão mesmo. Aqui no São Paulo, ele tá tendo essa oportunidade de jogar mais à frente, de jogar mais solto, mais livre. O Cauli, ele já tem essa característica, então vai ajudar muito o São Paulo. E como eu disse, em alguns jogos, o Crespo pode até utilizar Marcos Antônio, Cauli, Bobadilla e Danielzinho juntos, 4 jogadores no meio de campo, e jogar como o Rogério Ceni jogava lá atrás. Se você for lembrar do time do Rogério Ceni, a dupla de volantes, eu não vou me lembrar agora quem eram a dupla de volantes do Rogério Ceni, era o Wellington. Não vou lembrar quem era a dupla de volantes do Rogério Ceni, mas os meias era Patrick e Igor Gomes. Eram os 2 meias do São Paulo, às vezes era Igor Gomes e Rodrigo Nestor, né? Jogava ali como 2 meias, um meia direita e um meia esquerda. Os 2 volantes do São Paulo, sinceramente, agora eu não vou me lembrar quem eram. Mas com a chegada do Cauli, o Crespo ganha mais uma peça para variação tática. Com a chegada do Cauli, ele pode voltar a atuar com 2 pontas, porque ele vai ter o 10 de ofício agora. O Cauli, ele pode jogar como esse 10 de ofício, pode jogar como esse meia centralizado que vai ter dinâmicas
e características de meia. Você pode jogar com o Ferreirinha de um lado e o Lucas do outro e o Caleri de centroavante. Para um jogo que você tá com o resultado na mão e vai jogar no contra-ataque, você tem opções. Uma ótima contratação para o São Paulo. Pelo que eu vi, a contratação deve sair, no fim das contas, no fim da linha, vai sair aí por cerca de 12, 15 milhões, dependendo de como se sair o Cauli. É mais ou menos o que o São Paulo... Se a gente for levar em conta, o Michel Araújo foi vendido por 17 milhões, né? O São Paulo, por essa venda aí, vai fazer essa compra aí, vai gastar entre 15 milhões, mais ou menos. Muito dinheiro para um cara de 30 anos, mas o futebol hoje em dia tá inflado. O São Paulo precisava da peça e eu vou falar para vocês, uma excelente contratação. Dito isso, São Paulo, pelo menos até daqui a pouco, líder do Campeonato Brasileiro, com atuação muito boa contra o Grêmio, amassou o Grêmio, mereceu vencer, jogou pra caramba. Fora que o que o Marcos Antônio tá jogando, o que o Caleri tá voltando a jogar, por mais que esteja perdendo alguns gols aí, né? O que o Caleri tá voltando a jogar e a qualidade e o Lucas voltando a ter ritmo de jogo, com a chegada do Cauli, esse time tá começando a ficar chato e aí a gente pode começar a mudar os nossos pensamentos para esse time do São Paulo nessa temporada. Parece que com a chegada da nova diretoria, do Arri Macis, do Rafinha, o São Paulo tá começando a voltar a se organizar. Que isso se prolongue. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e valeu.